muita alegria que possamos externar nos nossos corações, pela presença de todos, onde a gente une nossos pensamentos em paz, em amor, que é o desejo de todos nós quando buscamos o encontro com Jesus. E aqui é mais um encontro com Jesus. Que Ele permaneça conosco, que a gente possa experienciar com Jesus as benesses que Ele envia para nós com sua presença, com a sua psicosfera maravilhosa, nos concitando a reflexões. E aqui mais um momento de palestra. Vou pedir a minha irmã, nossa irmã Cristiane, para fazer a leitura e a prece, para darmos início ao nosso estudo. Posso falar assim? Bom dia a todos. Do livro Segue, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos então ver a mensagem, já que hoje eu estou sem óculos, gente? No júbilo de servir. Gente, não vou conseguir. Alguém me empresta um óculos aí? Eu empresto o meu pro meu. Esse estreita muito, com certeza. Cuidado, hein, já. Então tá bom. No júbilo de servir. Depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Essas palavras são de Jesus e essa passagem está em Lucas, capítulo 17, versículo 10. E aí vem a mensagem: guarda a tua alma no júbilo de servir. Não reclames honrarias, por mais alto pareça-te o triunfo em tuas mãos. Se a terra se julgasse dona da árvore que frutifica a sua crosta, intentando negar-lhe a rimo, não faria mais que privar-se da proteção que o vegetal dispensa-lhe. E se a árvore se presumisse proprietária da terra que a suporta, fungindo-lhe as bases, nada mais conseguiria que a eliminação de si mesma. Atenta, porém, à seiva e ao equilíbrio que a sabedoria divina assegura-lhe, entra em abençoada cooperação e produz a bênção da colheita. Todos os bens da vida fluem da bondade de nosso Pai. Nas tuas horas de êxito, medita nas forças conjugadas que te sustentam. Pensam nos que te beneficiam e que te instruem, nos que te amparam e te garantem. Olha a gratidão, né? Orgulhar-se das boas obras e ensombrar a própria visão, invocando homenagens indébitas que de direito pertencem a Deus. A maneira do instrumento leal e dócil deixa que o sumo bem use-te a vida. O violino, ainda mesmo o de mais rara fabricação, não vale por si. Engrandece, porém, na fidelidade com que se rende às mãos do artista que o integra na exaltação da harmonia eterna. Então vamos aqui continuar, não é? com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos já bem elevados pelo estudo anterior e agradecer. Né? Hoje foi falado muito da gratidão, a gratidão que devemos render a Deus pela vida, pela essa oportunidade de progresso que Ele nos concede. Agradecer a Jesus por trazer o amor de Deus para nós. Agradecer a espiritualidade operosa dessa casa, agradecer a Mãe Santíssima que intercede, que roga por cada um de nós. E aqui mostrando da alegria de servir na mensagem do Emmanuel de hoje, essa alegria de servir juntos. E não é por acaso, né, que veio essa mensagem
que hoje vamos ter um convite para servirmos juntos, servir a Jesus. Então, Senhor, que o Senhor cada vez mais esteja conosco e que possamos ser uma luz por onde quer que passemos, já que já fizemos a nossa escolha. É seguir Jesus ou atormentar-se. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, Cristina. Agora, Cristiane, desculpa. Agora eu vou apresentar vocês, a Marta. A Marta é trabalhadora do IFISA, né? A nossa irmã amiga está sempre aqui, trazendo uma mensagem. Que Jesus te abençoe, a espiritualidade te envolva e te inspire. Bom dia. Pela distância e para poder ficar mais audível, vou tirar a máscara. Em primeiro lugar, agradecer o novo convite, né, para estar nessa casa de amor, de caridade, com essa egrégora maravilhosa que aqui tem, que basta atravessar ali a porta, a gente já se sente bem, né? Carinho de todos. E eu escolhi para falar hoje um tema assim meio complexo para muitas pessoas, que eu vou falar sobre Deus. Prova da existência de Deus. Todos aqui creem em Deus? Quem queria levantar a mão? Eu não levantei a minha. Eu não creio em Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza absoluta da existência dele. Eu tenho uma fé total. Eu acredito nele. O crer é pouco. Há tempos atrás, a humanidade acreditava que a Terra era plana, não é isso? Que a Terra era o centro de tudo. Quantas coisas nós já acreditamos e deixaram de existir? Essa crença, né? Então, por isso que eu digo que eu não acredito em Deus. É pouco. É muito pouco. Eu acredito que o sol vai se pôr ao entardecer, que a lua vai aparecer. Mas Deus, essa infinita energia dentro de nós, pois somos filhos dele, somos centelhas divinas, né? É muito pouco acreditar, nós temos que ter certeza absoluta da existência dele. E eu tenho, e acredito que todos que aqui estão têm. É que a gente costuma falar assim, eu acredito, né? E o acreditar é pouco. E o acreditar, há muito tempo atrás, muitos anos, muitos milênios, se cria em vários deuses, né? Havia o politeísmo, porque muitos, por ignorância, na acepção exata da palavra, né? De ignorar, de saber, deu uma trovoada, se assustou, Deus do trovão está zangado. A colheita não foi boa, o Deus da colheita está zangado, vamos fazer sacrifícios. Porque naquela época eles não compreendiam as leis da natureza, então tudo era sobrenatural. E dentro desse sobrenatural foi se crendo em vários deuses. Até que chegamos ao monoteísmo. De que maneira? Abraão, que morava em Ur, na Caldeia, ele teve essa sensação, esse pressentimento que havia só um Deus. Para nós, sabemos que as sensações e os pressentimentos é a espiritualidade falando conosco. E ele foi convidado para levar o povo, os judeus, para a terra prometida em Canaã. Muito bem. E ali começou a crença em Deus único, que trouxe guerras, dissensões, problemas. O povo foi várias vezes escravizado, né? Mas a sementinha daquela crença num Deus único, ela ficava. Mesmo no meio de um povo, os romanos, os gregos, todos daquela época,
que acreditavam em vários deuses. Mas essa semente do monoteísmo, ela permaneceu. Depois, em 70 depois de Cristo, houve uma diáspora. Tito invadiu Jerusalém, tentou escravizar os judeus e eles fugiram. Diáspora é a saída, né? É o povo se espalhar fugindo de algum lugar. Então houve uma segunda diáspora, a outra tinha sido milênios antes. E os judeus foram para o continente asiático, para o continente africano, continente europeu. E o que eles levaram com eles para esses vários continentes? Deus único. Levaram o monoteísmo, que serviu de base para depois o cristianismo, o islamismo, né? Porque o judaísmo é uma religião muito mais antiga. Então essa crença no Deus único serviu de base. Com o tempo, o ser humano sentiu a necessidade de ter uma imagem de Deus para poder acreditar. Né? O Deus do trovão tinha uma imagem dele, eles viam os raios no céu. A maioria dos deuses tinham imagens, eles cultuavam imagens. E dentro do conhecimento que foi dado, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, qual foi a imagem que fizeram de Deus? Um velho barbudo, né? Que ficava olhando tudo e que castigava. A ira de Deus, um Deus irado que vingava, que castigava. Né? Temos a história das pragas do Egito, a morte dos primogênitos, Sodoma, uma cidade de pecado que caiu enxofre e fogo sobre a cidade e morreram todos num castigo por ser pecadores. Olha a imagem de Deus que foi passada, uma imagem de Deus vingativo. E aí o que se conseguiu? Muitos deixaram de crer em Deus, se afastaram, porque só criam. Não tinham a certeza. Como que eu vou acreditar num Deus vingativo? Como eu vou amar, aceitar um Deus vingativo? Né? Eu me lembro quando eu era criança, que eu ouvia da minha mãe, olha só, Deus está vendo o que você está fazendo. Aí a gente imaginava aquele Deus com os olhos enormes, 24 horas, em cima da gente, de olho. Que não tínhamos o conhecimento que o Espiritismo nos deu. Que quem está de olho em nós, as 24 horas do dia, é a nossa consciência. Né? Jesus falou, vós sois deuses, nós temos Deus na nossa consciência. E é ela quem está atenta esse tempo todo. Muito bem. Deus, então, se tornou um Deus vingativo. Um Deus a ser temido. E assim muitos tornaram ateus. Muitos deixaram de acreditar. A gente vai ler a história, a gente vai vendo como... Agora não é momento de desdobrar tanto, mas é um desdobramento muito grande. E o ateísmo perdura até hoje, né? Em muitos lugares do planeta ainda temos muitos ateus que se recusam a acreditar em Deus, porque gravar em si essa imagem de um Deus com aparência humana, que é vingativo, que castiga. Mas o que é Deus? Né? Nós vamos chegar... Não adianta eu trazer roteiro, estamos cedo. Mas o que é Deus? No livro dos Espíritos está dizendo que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Não é isso que todos estudamos? Agora vocês vejam bem. Eles acreditavam no Deus humanizado. O que Kardec pergunta? O que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus. Porque Deus não é alguém como nós. E nós vamos falar mais à frente sobre os atributos de Deus. Mas é que eu gostaria de ler para vocês um trecho que
que está na Gênese, enquanto eu acho, nós vamos falando. Eu estou falando na crença em Deus, né? Para aqueles que acreditam em Deus, simplesmente acreditam, não têm essa certeza, fica muito fácil deixar de acreditar. Hoje eu estou feliz, sol lindo, vou para a praia, está tudo dando certo, obrigada, Deus. O Senhor é tão bom para mim. Poxa, mas eu tinha um passeio para fazer e está chovendo. Um ente querido faleceu. Eu perdi meu emprego. E outras tristezas mais que acontecem no nosso dia a dia. Deus não existe. Deus não gosta de mim. Deus, por que está fazendo isso comigo? Não é assim que muitos de nós reagimos? Por essa crença frágil. No livro A Gênese, ele explica, Kardec, né? Tem a explicação por que temos essa dificuldade de entender Deus e nós temos dificuldade de aceitar o que não entendemos. E por que eu não consigo entender Deus? Eu tenho a consciência que eu sou menor que um grão de areia para poder entender Deus. Nós temos tão pouco conhecimento, nós ainda estamos tão longe do que necessitamos para entender Deus. E na Gênese vem a natureza íntima de Deus. O homem ainda não pode compreender a natureza íntima de Deus, porque para isso um sentido lhe falta. Falta um sentido para nós entendermos, porque nós ainda estamos muito superficiais. E tem que ser com muito conhecimento, com muita profundidade, com muita melhora nossa, para conseguirmos apreender esse conceito. Na infância da humanidade, o homem o confunde frequentemente com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que o senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e dele faz uma ideia mais justa, embora sempre incompleta. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender a obra da criação. Este é o ponto de partida de todas as crenças religiosas e foi justamente por não se terem referido a isso que a maioria das religiões errou em seus dogmas. Quais são os atributos de Deus? Nós temos no Livro dos Espíritos. Deus é eterno e único. Como é que eu tenho certeza que é único? Porque se ele tivesse sido criado por alguém, ele não seria único. Teria alguém acima dele, com mais conhecimento, com mais poder, que teria criado a Deus. Mas às vezes a gente ouve das crianças assim, mas se ele é único, se ele é o primeiro, quem fez Deus? Por isso que eu li o texto da Gênese. Nos falta ainda um sentido para entendermos. Mas podemos não entender como Deus surgiu, mas podemos ter a prova da sua existência. Eu não vejo ar. Alguém está vendo ar? Mas nós temos certeza que ele existe? Eu não estou vendo a fiação que está trazendo essa luz, mas ela está aqui. E isso que nós vamos falar, sobre isso. Essa certeza dessa existência. Muito bem, então Deus é eterno e único, né? Deus é imutável. Nós somos regidos, toda a natureza é regida pelas leis de Deus. Se ele não fosse imutável, olha, haveria equilíbrio na natureza? Haveria equilíbrio em alguma coisa se ele não fosse imutável? Se ele que criou tudo, ele muda, como é que seria tudo? Ele é imaterial.
porque é imutável. Ele não tem a matéria. Se ele tivesse matéria, ele não seria imutável. O calor, o frio, a pressão, tudo modificaria Deus, porque tudo isso modifica a matéria, né? Então ele é um ser imaterial, até porque ele criou a matéria. E é soberanamente bom e justo, eu diria mais. Deus não é só bom e justo. Deus é a bondade. Deus é o amor. Deus é a justiça. Justos muitos de nós somos, ou tentamos ser. Mas Deus não, Ele é a justiça. E pela sua justiça nós temos provas, a reencarnação. Imagina se tivéssemos uma única existência. Como é que Deus seleciona as crianças que com 1 ano estão com câncer morrendo no hospital? Como é que Deus seleciona quem vai nascer perfeito, quem vai nascer com problema, se tornar paraplégico, tetraplégico, ter problemas, distúrbios emocionais, mentais, psicológicos? Não seria um Deus justo. Concordam comigo? Então Deus não é só justo. Ele é a justiça e nos deu a reencarnação como prova da sua justiça. E nos deu mais ainda, uma prova muito maior, que a lei de causa e efeito. Para mim, é a maior prova da justiça. Deus não me castiga. Tudo que eu passo na minha vida, de prova, de expiação, de problemas, quem escolheu passar? Somos nós, né? Por quê? Porque nascemos simples, ignorantes, erramos muito nas encarnações e nós queremos ressarcir esses erros, nós queremos reparar esses erros porque somos sabedores que temos que evoluir, progredir, nos tornar espíritos mais puros, mais perfeitos. E com dívida, como que poderíamos fazer isso? Então é uma prova da justiça de Deus, a lei de causa e efeito, né? E onde ele está? Esse Deus que nós temos certeza que existe, está dentro de nós, como eu falei, na nossa consciência. Nós não conseguimos ver Deus, né? Todos, acredito, já viram um parto, seja em filme, né? Na televisão. Eu, quando vejo uma criança, um animalzinho nascendo, eu sinto Deus ali. Essa perfeição. Nosso corpo humano, Deus nos criou, nos deu esta vestimenta para estarmos aqui nessa encarnação, que até hoje, em 2021, a medicina avançada, a robótica, que criaram robozinhos que a gente deglute, que anda pelo nosso interior dando diagnóstico de doença. Mas os médicos conhecem o corpo humano totalmente? Não. Os espíritos puros, sim. Jesus curava. Como que ele curava? Pleno conhecimento da energia, pleno conhecimento do nosso corpo ele tinha, médico dos médicos. Ele podia curar. Mas e o homem? Ainda temos ressonâncias, tantos exames que estão progredindo. O meu cunhado, há 10 dias atrás, abriram o peito dele, tiraram o coração para corrigir problemas que ele estava tendo, recolocaram, graças a Deus. Ele está lá, está bem. Mas o médico falou, tem algo que nós não conseguimos enxergar pelo comportamento do coração. Já estava muito tempo de cirurgia, resolvemos fechar. Não conseguiram enxergar porque não tem esse conhecimento tão profundo. E quem fez esse corpo tão perfeito para nós? Foi Deus. Se nós formos lá fora, olha quantas plantas tem aqui, né? Natureza exuberante. Vamos pegar 10 árvores ou 10 plantas. Tem 10 folhas iguais, tipos diferentes, das 10. A textura é diferente, o tom, tudo é verde, né? Mas o tom é diferente
Quem foi o artista que fez essa diversidade? Então, o Livro dos Espíritos fala, se você quer saber da existência de Deus, olha o efeito. Pelo efeito, você vê a causa, né? Então, nós temos essa certeza, essa natureza maravilhosa. Eu vou ler um texto, depois eu vou tomar a liberdade de ler um trecho do livro, que foi o que me inspirou para falar sobre Deus, das 7 razões pelo qual um cientista acredita na existência de Deus. Alguém já viu esse livro? Cientista, de modo geral, é ateu? Era. Hoje em dia, já temos muitos cientistas que creem em Deus. Por quê? E muitos têm a certeza da existência dele. Porque não tem como fugir. Ele se mostra para nós. Temos que ter olhos de ver. O médico só acreditava no corpo, né? Não acreditava na alma, no espírito. E hoje temos a Associação Médica Espírita. Quem quiser fazer um tratamento com médico, psicólogo, espírita, vá lá, na AME. Está lá na internet a lista enorme de médicos, psicólogos. Olha, quem precisa de fazer uma terapia. Eu precisei, um período, né, que veio a desencarnação do meu neto no passado, e eu precisava de um suporte para ajudar minha filha, e a família toda desestruturou. E não bastava o meu conhecimento espírita para tentar estruturar, eu fui pedir ajuda. Eu, para ajudar, precisei de ajuda. Meu terapeuta é espírita. Então, olha, você consegue falar, né? E ser melhor entendido, porque o Espiritismo nos dá essa concepção melhor de Deus. O Espiritismo nos dá essa visão de um Deus amor, de um Deus justiça, de um Deus misericordioso, e que nos ajuda a superar tudo isso. E aí nós temos olhos de ver Deus nos efeitos. Tem um trecho de Meimei, talvez vocês conheçam, que eu amo. Quem conhecer, vai ouvir de novo. Quem não conhece, vai ouvir agora. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite, que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou a sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência do nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se: quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o senhor recebe uma joia, como conhece o autor dessa joia? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro de olhos lacrimosos ajoelhou-se na areia e começou a orar. Eu já li tantas vezes e me arrepio todas as vezes que eu leio. Eu acho esse texto assim de uma profundidade, né? E aí eu vou emendar com o livro do professor Cressy Morrison. Ele é ex-presidente da Academia de Ciências de Nova York. Eu vou ler por aqui, que é aqui que eu coloquei o texto.
E ele escreveu no seu livro 7 razões pelas quais um cientista crê em Deus. Ele comenta no prefácio que no sistema solar, junto com as estrelas locais visíveis, em uma noite clara, orbitam 200 bilhões de estrelas a que chamamos Via Láctea. E estima-se que haja cerca de 100 bilhões de galáxias no universo observável. Na casa do Pai há muitas moradas. Nós sabemos que as estrelas, dentro delas temos planetas. Quantas casas tem a morada do Pai? Se 100 bilhões de galáxias, que é um conjunto de estrelas, são visíveis pelos equipamentos. E o que ainda não é visível, que não temos equipamento a ponto de poder ver? Quem criou todo esse universo? Big Bang? Houve uma explosão? Da onde vem a energia do Big Bang? Da onde veio os asteroides, tudo aquilo que se chocou pelo Big Bang? De uma existência anterior, de Deus que criou essas matérias, que elas foram se condensando, se chocando, formando as estrelas e formando o planeta Terra, a que Jesus estava no comando desde a criação. Olha quanto tempo Jesus está conosco, hein? E ainda tantos não creem nele, infelizmente. Muito bem. A primeira lei, a primeira razão que ele diz, é o cosmos e suas leis de harmonia. Então ele fala: o movimento de rotação da Terra é de 24 horas, 12 horas de luz e calor, 12 horas de sombra e frio. Quem foi o matemático que fez o cálculo para que esta rotação demorasse 24 horas? Quem foi o arquiteto sentado numa prancha, que aqui está o Sol, aqui está os planetas, em 24 horas está boa essa rotação. Então ele fala por pesquisas científicas. Seria bom quem se interessar depois procurar, porque é muito bom essa pesquisa dele. E ele fala: se demorasse 240 horas em vez de 24, a vida na Terra seria impossível. O Sol queimaria tudo nas horas de calor e aquilo que sobrevivesse seria exterminado nas horas de frio. Com essa rotação calculada de 24 horas, nós já temos os polos, locais com muito gelo, que a vida é difícil, né? Que o clima é inóspito, porque ficam 6 meses com sol, 6 meses na escuridão. E é tão difícil essa vida, mas Deus criou animais que sobrevivem a essa escuridão. Está lá nas profundidades abissais dos oceanos, onde a luz não chega, nós temos animais. Mas como eles sobrevivem? Vamos falar mais. A segunda razão que ele acredita na existência de Deus, ou passou a acreditar depois da pesquisa: a inclinação do eixo da Terra é de 23 graus e 27 minutos. Se fosse outra, teríamos gases oceânicos que se locomoveriam em sentido norte-sul e congelariam todos os continentes. Por que a Terra não tem um eixo reto? Porque há tanta preocupação, que os cientistas pesquisam e falam, com a retificação do eixo da Terra, que quando isso acontecer, o mundo vai acabar. Aliás, o fim do mundo, acho que eu já tive uns 6, eu passei já por 6. Alguém passou mais do que isso? Então congelaria todos os continentes. Quem fez o cálculo da inclinação do eixo da Terra?
para que pudesse haver vida nesse planeta. Essa vida que conhecemos hoje, porque nos outros planetas também há vida. O homem manda foguetes, né? Satélites buscando vida em outros planetas, em Marte, em outros, e volta dizendo que não há vida porque não há água, não há isso, não há aquilo. É o desconhecimento da vida espiritual. Porque não há vida como a que conhecemos aqui na Terra, com esse corpo. Para espíritos que não precisam do corpo físico, algum planeta é problemático? Muito bem. Se por acaso a nossa atmosfera, que mede 60 quilômetros, fosse menor em apenas 10 quilômetros, 10 para 60 é pouquinho, haveria uma catástrofe. Pois 50 milhões de meteoritos e aerólitos que atingem a Terra por dia não se desintegraria. Eu confesso a vocês que quando eu li esses 50 milhões, eu fui para o Google, porque eu fiquei muito espantada. Como assim? Nós somos bombardeados por aerólitos, por meteoritos diariamente. Ele fala aqui em 50 milhões. Os cientistas agora estão fazendo um teste para destruir, né, não sei se é asteroide, que se aproximaria da Terra. Ele não está vindo em colisão com a Terra, mas eu li pouco, eu li por alto. Mas eles estão fazendo esse teste para destruir, porque se amanhã eles querem ter condições de destruir qualquer satélite, meteorito, aerólito, o que for um corpo celeste que se aproxime da Terra possa se chocar. Diga, meu irmão. Nesse caso não é destruir, é mudar de rota. Ou mudar de rota. Sim, a pancada. De rota. Já estão estudando, porque prova como nós somos bombardeados. Porque temos 60 milhões, 50 milhões de meteoritos, 60 quilômetros de atmosfera. Quem que calculou que precisamos de toda essa altura de atmosfera para poder não sermos atingidos? E quando eles atingem, eles se desintegram, né? E chegam aqui em tamanhos tão pequenos que não conseguem causar catástrofe. A quarta causa, eu falei que eu só li por alto, eu não tinha a informação. Se o fundo do oceano fosse apenas 3 metros mais profundo, gente, o fundo do oceano é muito profundo, né? 3 metros é muito? Ou é quase nada? Se ele fosse apenas 3 metros mais profundo, a vida na Terra seria impossível, pois nosso oxigênio seria absorvido pela água e não conseguiríamos respirar na superfície rarefeita. 3 metros mais profundo. Quem fez o cálculo da região, da profundidade maior do oceano? Quinta causa. A distância entre a Lua e a Terra é de 384.400 quilômetros. Se a Lua estivesse mais perto de nós, cerca de 10.000 quilômetros, as ondas do mar cobririam até as mais altas montanhas do Himalaia 2 vezes ao dia. Com essa distância entre a Lua e a Terra, nós já temos a maré cheia, com os ventos já temos as ressacas que invadem, que buscam terra, né? Tem cidades que já desapareceram, outras com recuo do mar já apareceram com maior território. Eu tive uma surpresa imensa, uns anos atrás eu fui em Aracaju, e eu morei 6 meses em Aracaju na década de 70. E a praia era uma faixa estreita assim, muito pequena a praia principal deles. E aí eu fui para um congresso lá, que eu cheguei no hotel, fui caminhar na praia, parecia Copacabana, aquela extensão de areia. E eu perguntei, vocês aterraram? Vocês fizeram essa obra aqui? E o rapaz do hotel falou, não, o mar recuou. Então, com toda essa distância, com todo esse cálculo, o mar avança, o mar recua.
Imagina com com menos 10 mil quilômetros de distância, 2 vezes ao dia, a montanha do Himalaia é alta, hein? Cobriria a montanha do Himalaia. Haveria vida aqui, como a gente conhece? Sexta, a temperatura superficial do Sol é de cerca de 6.648 graus centígrados. A distância entre a Terra e o Sol é de 150 milhões aproximadamente. E essa distância não é por acaso. Se a Terra estivesse mais próxima, seria destruída pelo calor. Se estivesse mais afastada, seria destruída pela falta de calor. Nós estamos vendo aí, né? O aumento do calor no planeta. Logo, uma inteligência superior estabeleceu essas condições para a vida na Terra. Quem é essa inteligência superior? Que criou a Terra, que criou a natureza, que criou tudo que existe e nos criou. Né? Aí volta a pergunta, quem é o grande arquiteto? Como muitos ateus dizem que houve um grande arquiteto, quando você tenta conversar sobre esse grande arquiteto, a conversa para, que eles não conseguem estender o assunto, né? Aprofundar. Quem é esse grande arquiteto que fez esses cálculos e construiu tudo isso? Não há, ele chega à conclusão e fala que não há uma única chance em bilhões para que a vida no nosso planeta seja resultado de um acidente. E aí ele dá a sétima causa, o instinto dos animais. E ele fala que a vespa sabe por instinto que seus descendentes nascerão com fome. E assim que ela se reproduz, ela morre. Como que ela pode garantir que os seus descendentes não morram? Sentá-los. Ela pega um besouro, inocula um líquido paralisante no besouro e ali ela se reproduz e morre. E os seus filhotes têm a carne do besouro para se alimentar e sobreviver. Já houve pesquisas científicas para tentar reproduzir esse líquido paralisante. Imagina isso para a medicina, né? Como seria importante saber como paralisar e poder usar para trazer os movimentos depois. Vocês acham que conseguiram? Não. Até hoje não conseguiram. Que perfeito! Uma vespa, um inseto com pouquíssimo tempo de vida e garante a sobrevivência da sua prole. E aí vamos falar também sobre o branqueamento dos corais. O que está acontecendo com o gás carbônico, com a poluição? O mar, a água do mar está ficando mais ácida. E em muitos locais, ela está ficando inadequada à vida marinha. E os corais são animais, né? Eles ficam naquela colônia e é lindo, é lindo. Quem teve a oportunidade de mergulhar e chegar perto dos corais ou assistir em filme, a variedade, as cores, o formato. Só que está havendo branqueamento desses corais. O que é isso? Eles estão ficando imóveis, estão perdendo a cor, estão perdendo a energia, estão perdendo a vida. E como é que eles fazem para poder haver a perpetuação da espécie? Crescer e se multiplicar. Não é só para nós, não. É para todos os seres vivos. Como é que eles fazem? Eles desovam, jogando para longe essa semente, e a correnteza do mar arrasta essas sementes e elas vão parar semente, no sentido que nós também temos sementes, óvulo, tudo, não é uma planta, é um animal. Ele leva para bem distante mesmo, num local que tenha menos acidez, onde eles possam se colocar nas rochas
e criar novos corais. Esse movimento de correnteza e essa eclosão para tão longe, quem que ensinou os corais a fazer isso? Como que é feito todo esse movimento, essa desova, né? Como que vem essa correnteza para levar esses ovos para tão longe, essas ovas para tão longe? Muitas plantas também são assim. Tem árvores que têm a copa grande, que as suas sementes ficam em vagens, e se aquela semente cair embaixo da árvore, por não ter sol, e pela competição do solo, da água, dos nutrientes ali, não vai nascer a planta. Como que é feita essa multiplicação dessas árvores? Essa vagem eclode e as sementes vão para muito longe. Caem longe da árvore mãe, para terem a chance de se reproduzir. Quem ensinou essa árvore a colocar suas sementes numa vagem que pode eclodir dessa forma? Então nós temos que parar para pensar nessa grandeza da natureza, que Deus não precisa se mostrar para que nós o vejamos numa roupagem, para que nós possamos enxergá-lo. Como não ter a certeza da existência de Deus depois de tudo isso que eu li aqui? Eu tenho no meu Facebook uma página National Geographic, que eu sempre estou compartilhando fotos no meu status do Zap, que eu fico apaixonada com as fotos, a quantidade de cores da natureza, dos animais, tigres de cores diversas, né? Leões com as suas coroas, que para mim aquilo é uma coroa que eles têm, que eles ostentam. Os seus filhotes seguindo os pais instintivamente. O amor de seres ditos selvagens e a proteção para com seus filhos, pelo seu instinto materno, pelo instinto de conservação, de reprodução da espécie. A proteção eu diria a vocês que, se eu continuar falando, eu vou ficar até amanhã, mas eu acho que o que eu já falei, para quem ainda tem alguma dúvida, não tem como duvidar mais. Desculpe se eu estou sendo arrogante e dizer vocês não podem mais duvidar se alguém duvidava. Porque não tem como. Quando sairmos daqui, vamos olhar as árvores. Vamos olhar o céu. Sol, a lua, as estrelas, os satélites, os planetas. Vamos olhar nossas crianças, porque as crianças são uma obra perfeita de Deus, que nos criou e nos permite renascermos naquele corpinho tão frágil, para que possamos aprender a amar muitas vezes inimigos nossos de vidas passadas, que vêm conosco nessa trajetória, para aprendermos a perdoar, a amar. Aí vem aquela criança com aqueles olhos. Quando olhamos os olhos de um bebê, eu pelo menos acredito que vejo Deus naqueles olhos, olhando para nós e falando: estou aqui para amar, ser amado, perdoar, ser perdoado e cumprir aquilo que Deus espera de nós, nossa reforma íntima, nossa evolução, para seguirmos nessa jornada como filhos de Deus que somos todos nós, porque não somos isso. Isso aqui é uma vestimenta.
Nós somos centelhas divinas. Nós somos pedacinhos do nosso Pai. E que devemos deixar aflorar essa divindade dentro de nós, aprendendo a dar amor, a praticar caridade, a seguir o que Jesus nos pediu. Amar. Simplesmente amar. E o amor traz paciência, e eu agradeço a paciência de vocês em me ouvir. Obrigada. Obrigado, Marta, por ter trazido para nós uma lembrança que às vezes a gente fica esquecido de Deus. Às vezes a gente põe Deus tão distante, né? E Ele quer se relacionar conosco. Se eu fosse pintar uma imagem de Deus, seria aquela passagem que Jesus falou sobre o filho pródigo, onde o pai daquele filho, ansioso, esperando pelo retorno do filho, e quando ele avista o filho de longe, se enche de alegria daquele retorno difícil e recebe seu filho, põe uma sandália que tem uma representação, né, e faz uma festa. Às vezes a gente tem dificuldade de entender essa relação nossa com o Pai Celestial, com o nosso Deus, que nos enche de sinais, às vezes passa despercebido os sinais da nossa vida. Jesus falou que os sinais seguirão aqueles que amam a Deus. E nós temos sinais. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu nunca tive um sinal. Não observou. Olhos de ver, né? Não observou, não estava atento, não, passou despercebido. Mas se fizer uma retrospectiva, naquele dia difícil, que parecia que tudo estava acabado, e que no dia seguinte, como aquela tempestade, que fala da tempestade, que no dia seguinte aquela tempestade acabou e o sol nasceu. Nossas vidas, cheio de relacionamentos que a gente não está, às vezes, entendendo a mensagem, não estamos fazendo a leitura, por estarmos, às vezes, distraídos. Mas o Pai nunca está distraído. Deus não dorme, nem chega atrasado. Nas situações mais inóspitas de nossas vidas, Ele vai estar presente. Ele vai dar um levante. Mesmo a gente não acreditando. E isso é muito interessante. Porque mesmo sem ter a fé, Ele vai estar presente nas nossas vidas. Nos concitando a mudanças, a ter força para passar pelas nossas provas, que não são fáceis. A prova para um é de uma forma, para outra de outra, mas é sempre prova. E é sempre difícil. Difícil para passarmos sozinhos, mas com a companhia do Pai Celestial, com o amor, com a misericórdia de Deus em nossas vidas, nós chegamos até onde chegamos hoje. Agora é a hora do passe, o passe espiritual, mas também é utilizado, muitas pessoas que estão aqui, às vezes não está atento e tudo quanto a isso, mas é retirado o fluido animalizado e faz a mistura e atende a um, atende a outro, e às vezes é puramente espiritual mesmo. Mas ele é real em nossas vidas. Então nos preparemos agora, elevemos nossos pensamentos em prece, que a espiritualidade vai se colocando
à nossa volta e já fazendo as operações que eles sabem que tem que fazer por amor, por caridade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa libertação. E assim seja, né, querida? Marta, minha irmã, pode fazer a prece de encerramento? Com essa paz na mente, no coração, com pensamento em Maria e em Jesus, pedimos a proteção para todos que aqui estamos, para os que não puderam chegar. E agradecemos por mais este dia, por mais esta oportunidade, por esta existência, por céu, Deus, podermos ter um lar, o alimento, a família. Que tenhamos, Pai, olhos de ver a Tua presença em todos os momentos, em todos os locais. E que sintamos dentro de nós a Tua energia, a nos envolver, a nos mostrar o caminho, a nos fortalecer na jornada, por mais dura que possa ser em muitos momentos, para que não esmoreçamos, para que não nos entreguemos, pois sabemos, Pai, que nos ama e que estás conosco o tempo inteiro. E
pedimos que assim permaneça. Gratidão, Pai. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom final de semana. Oi, Márcia. Cristiane, quer falar? Sim, vai lá. Mais uma vez, né? Boa tarde, né? Que a paz e o amor de Jesus permaneça em nós, não é isso? Então, primeiramente a gente quer agradecer a todos que nos ajudaram a manter a Empresa de Jesus em funcionamento durante todos esses 2 anos de pandemia. Nós distribuímos as cestas básicas, né, para 7 assistidas. E aí, agora vem o Natal. Além da cesta básica, a gente também está querendo distribuir a cesta natalina, com alguns itens, né, como panetone, frango, tem algumas coisas lá, né, Mami? Frango, panetone, sardinha, uva passa, o que mais, Mami? Fala aí. Ervilha, refrigerante. E aí hoje, né, nós tivemos aqui a mensagem do Emmanuel falando da alegria de servir. Então é um convite, né, para a gente servir a Jesus. Porque lá na frente está lá, fora da caridade não há salvação. E o que é caridade? É o amor em ação. Então a gente convida vocês a colocar o amor em ação. E também, né, eu pedi permissão à Ivonete, semana retrasada eu visitei uma amiga que mora numa comunidade em Niterói, Tenente Jardim. E ela tem lá, né, uma infinidade de netos, são 22 crianças. Aí eu perguntei a Ivonete, podemos pedir, né, um brinquedo para levar para essas crianças? Então ela falou que sim, deu ok. Então nós temos 2 maneiras de colocar o nosso amor em ação. Auxiliando, né, contribuindo para essa cesta natalina, com os itens de Natal, e também com os brinquedos, aí, com itens de higiene para essas crianças, que são 22 crianças. Quem se interessar, quem gostar,
quem gostaria, né, de participar, de auxiliar, é só procurar a minha, a Jean ou a Marie, para a gente anotar o nome. Oi, Lindon. Lembrando que como as pessoas que já são antigas na casa já sabem, né? A gente sempre faz isso nos anos anteriores. Lembrando que o frango que a gente doa não é esse frangão de nome, Chester, não. A gente doa um frango comum, um frango inteiro comum, né? Mas a gente tem que lembrar, né, que está lá no Evangelho, tudo que fizer, não fizer como, fizer para fazer para Jesus. Então, né, que a gente compre o melhor mesmo também, né, Maria? Assim, sim, não precisa ser um chefe, né? Um peru, mas aí a gente paga aquela questão que a gente conversa dos diferentes. Tem que padronizar, mas não o que pode, né? O que cada um seja. Aí a gente sempre padroniza assim. Sim, sim, sim. Tem idade das crianças? Tem, eu vou colocar no grupo do nosso lar a idade, né, e o nome de cada uma. Os nomes são bem diferentes, vocês vão gostar. Tá certo? Aí a gente vai colocar lá e quem não está no grupo é só procurar pela gente que a gente vai anotar o nome. A sexta natalina, Marina, nós vamos distribuir quando? Acho que é 19, que é o último sábado antes do Natal. 18. Então a gente gente precisa receber a sexta, os itens até dia 11, não é isso? até dia 11. Para a gente poder arrumar, organizar tudinho. Aí assim, o que você fala assim, se vai comprar um frango, quem vai doar o frango, vai doar só o frango ou isso? Não, cada um compra o frango, como é que Não, é? aí a pessoa nos avisa, né? Cada um doa aquilo que puder. Sim, Quem sim. pode doar um frango, doa. Aí, Mas- eu quero doar 2. Sim. Eu quero doar 2. Eu fiz o papel para padronizar. Sim, sim. Então a gente padroniza com um frango comum para usar. E a frango morto, hein? Tem gente que pode trazer vivo, né? Sete cestas natalinas, né? E para 22 crianças. Quer dizer, já temos aí. Faça uma família, Sim, tá? vou colocar lá Uma no família que as pessoas vão mostrar. Sim, tá? Que é duplicada, né? Sim, para não ter excesso nem É, falta. isso aí. Vai ser uma lista assim dos produtos? Sim, vamos colocar. Tá? Tem esse leite que a gente esqueceu de falar. Então a gente tem coloca Vai fazer uma lista. Aí vai botar ali no quadro ali. Excelente, bora lá, né? Colocar esse amor que eu já sei que tem no coração de cada um de vocês em ação. Porque senão vai ficar parado esse amor, né? Mas vai virar, vai. Tá aí, uma boa oportunidade, muita paz a todos, bom final de semana, até a próxima, se Deus quiser.